Olá, eu sou o professor Guilherme Guaral, da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. Vamos trabalhar essa videoaula de História para o segundo ano do ensino médio, curso normal, no seu terceiro bimestre. Os temas que iremos abordar são a bipolarização no mundo e as ditaduras na América Latina. Então, vamos começar. Em suas quase 4 décadas de existência, vários símbolos se apresentaram como sintetizadores do fenômeno da Guerra Fria. As guerras nos continentes asiático e africano, a criação de países como a Iugoslávia, a crise dos mísseis em Cuba no início da década de 60 e a construção do Muro de Berlim. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, essa situação passou a se verificar e o mundo foi vivenciando essa tensão e as nações tinham que escolher de que lado queriam ficar. Esse contexto foi o contexto da chamada Guerra Fria, que foi uma disputa ideológica que rivalizou os Estados Unidos, de um lado, liderando o bloco capitalista, contra a União Soviética, que liderou, por outro lado, o bloco de países comunistas. Os dois lados queriam provar sua superioridade e utilizaram várias estratégias, como a corrida armamentista de armas nucleares, o controle e a hegemonia em relação aos países que estavam se tornando independentes no processo de descolonização dos continentes africano e asiático, e da corrida espacial, pelo pioneirismo de chegar ao espaço e levar o homem à Lua. Todos esses pontos estavam em disputa entre Estados Unidos e União Soviética. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, surgiu primeiro nesse contexto, em 1949. E o discurso era que essa organização seria para lutar contra a expansão do comunismo e retaliar qualquer ataque soviético contra os países membros da OTAN. A resposta da União Soviética veio em 1955 com a criação do Pacto de Varsóvia, que era apoiado pelos países do bloco socialista e foi criado nos mesmos moldes da rival OTAN. A Guerra Fria, para historiadores como, por exemplo, o britânico Eric Hobsbawm, ele pode ser considerado como a Terceira Guerra Mundial, embora uma guerra com características muito peculiares. De grosso modo, a Guerra Fria foi o período entre o término da Segunda Guerra Mundial e o fim da União Soviética, que ocorreu em 1991. E a ameaça de um confronto direto com armas nucleares entre as duas potências, Estados Unidos e União Soviética, amedrontava a humanidade. Então a Guerra Fria foi esse momento tenso de possível guerra que com certeza ia destruir todo o planeta. E de fato, foram mais de 40 anos de medo, receio. Não havia um real interesse de nenhum dos lados, numa batalha nuclear, porque ia acabar com o nosso planeta. Mas, na prática, ocorreu uma divisão em duas grandes áreas de influência. Por isso que chamamos esse momento da Guerra Fria que constituiu um mundo bipolar. A famosa cortina de ferro, países da Europa Oriental que aderiram ao comunismo, demarcava esse espaço bipolar do mundo. Na região oriental, localizavam-se quase todos os países que tinham aderido ao comunismo. E na parte ocidental, os países que aderiram, continuavam fiéis, melhor dizendo, ao capitalismo e à liderança norte-americana. Mas, se não houve uma guerra propriamente dita, por que esse período foi tão importante na história? Primeiro, porque representou uma mudança no controle da hegemonia mundial.
Se pensarmos bem, no início do século XX, o predomínio ainda era da Europa, principalmente da Inglaterra e, numa segunda instância, a França. A segunda metade do século XX foi marcada pela bipolarização, cujos centros eram os Estados Unidos e a União Soviética, como já falei. O segundo ponto da importância desse período, e teve como consequência o primeiro ponto, né, os grandes impérios colonialistas europeus se desmancharam, uma vez que a maioria dos países da África e da Ásia se tornaram independentes. Um terceiro ponto, ocorreu um crescimento industrial militar, principalmente, mas não de forma única, né, nas superpotências, acarretando uma corrida armamentista capaz de destruir o planeta inúmeras vezes. O quarto ponto, né, a gente pode pensar que as duas grandes potências não se esquivaram de usar a violência para garantir o controle sobre suas áreas de influência, como foi o caso, já abordado em aulas anteriores, do apoio norte-americano às ditaduras na América Latina, inclusive aqui no Brasil. Um quinto ponto, apesar de não se enfrentarem diretamente, os dois países, Estados Unidos e União Soviética, apoiaram diferentes lados em vários conflitos, em áreas periféricas do mundo, como no caso da Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã. A crise dos mísseis de Cuba, em 1962, e vários conflitos até os anos 80, como a invasão soviética ao Afeganistão, tinham como marca essa rivalidade de exércitos norte-americanos de um lado e exércitos soviéticos do outro, né? Sempre apoiando e esperando, fazendo com que aquele lugar em disputa viesse para um dos dois lados da influência ideológica, política e econômica. O proclamado fim do comunismo foi apontado pelo historiador Francis Fukuyama. Ele escreveu um livro chamado O Fim da História e o Último Homem. A teoria desse historiador, né, ele apontava a ideia de que com o fim do comunismo e a vitória final do capitalismo, a história não teria mais confrontos ideológicos a apresentar. Assim, na ideia do autor, no livro lançado no final dos anos 80, o capital e o liberalismo seriam os vitoriosos definitivos. Bem, escrever no calor do momento pode levar os historiadores a conceber teses que, no futuro, acabam não se sustentando. Esse foi o exemplo do livro do Fukuyama, que, mesmo com a crise do comunismo, não teve suas ideias confirmadas completamente até os dias atuais. Um dos símbolos da Guerra Fria, como comentei antes, foi o Muro de Berlim. No blog chamado Café História, foi publicado um pequeno texto, que analisava o fim desse ícone da Guerra Fria, que foi derrubado em 1989. Em suas quase 3 décadas de existência, o Muro de Berlim foi o maior e o mais ameaçador símbolo da Guerra Fria. Uma metáfora literalmente concreta de 43 quilômetros de extensão, controlada 24 horas por dia por soldados armados, 300 torres de observação, grades eletrificadas e cães treinados para matar qualquer aventureiro que tentasse pulá-lo. Para os alemães, porém, o Muro de Berlim tinha ainda significados pessoais. O muro separava famílias, partia propriedades, instigava o sonho de jovens, os que mais tentaram cruzar o muro, e personificava a repressão da ditadura da Alemanha Oriental. Por isso, tantas pessoas tentaram cruzar o muro, mesmo quando o futuro do bloco comunista parecia muito incerto. No Brasil, como em grande parte dos países da América Latina, em resposta ao perigo comunista, foram instauradas ditaduras de cunho militar. Esse período de predomínio político dos militares no Brasil,
por exemplo, durou entre as décadas de 1960 até meados da década de 80. Vamos conhecer um pouco da história da América Latina, do qual fazemos parte, porque afinal de contas, mesmo tendo uma língua diferente, o Brasil é um país latino-americano, e ver como que a questão das ditaduras se instauraram em nosso continente. Assim como o Brasil, os nossos vizinhos também foram colônias de exportação de produtos primários, agricultura, pecuária ou na mineração. E suas independências, o processo de independência, foi liderado ou apoiado por grandes fazendeiros locais. A grande diferença é que o Brasil se tornou um império, uma monarquia, enquanto os nossos vizinhos latino-americanos se tornaram repúblicas. Essa organização política administrativa permitiu que o Brasil se tornasse um país continental, enquanto a América Espanhola ela foi se constituindo de vários países de tamanho bem menor, pulverizando a nossa América Latina de pequenos países, em contraponto ao Brasil, esse país gigante e quase do tamanho da América do Sul. Nas primeiras décadas do século XX, esses países latino-americanos, inclusive o Brasil, viram crescer um processo de urbanização e de industrialização, que foi acompanhado de uma crise no setor agroexportador, em decorrência das tensões mundiais. Em alguns países, ocorreram revoluções mais radicais, como a Revolução Cubana, em 1959. E em outros governos, de cunho tidos como populistas, como na Argentina, com Juan Perón, no Brasil, com Vargas, no México, com Lázaro Cárdenas, esses países tiveram saídas com revoluções que miravam o apoio popular. O conceito de populismo, que aparece muito nos livros didáticos e muito utilizado por alguns historiadores, ele não é um consenso. Alguns historiadores preferem utilizar o termo trabalhismo para pensar essa relação de aproximação de governos carismáticos junto às classes populares. Geralmente esses governos são centralizadores, nacionalistas e conseguem ter um grande apelo popular. Foi característica entre os anos 30 e 60, vários desses governos, como citei acima, de Vargas no Brasil, Juan Perón na Argentina, do Lázaro Cárdenas no México. Em geral, esse momento foi um momento de forte transição das sociedades rurais, agroexportadoras, para sociedades industriais e urbanas, em que as classes populares, principalmente as operárias, emergiram no cenário político, passaram a ter voz e buscavam também ter vez e espaço nas decisões políticas. As lideranças carismáticas na política tentaram atrair a simpatia das classes populares e trabalhadoras com uma legislação que favorecesse a organização do trabalho. E apoiavam também manifestações culturais de cunho e de origem popular. Essa era uma forma de também controlar as ações das classes trabalhadoras. Mas nada é dado de graça. O apoio das classes populares a esses políticos muitas vezes era uma forma de agradecimento a governos que olharam para as classes populares e garantiram direitos a elas, coisa que não era muito usual na política latino-americana. Com o final da Segunda Guerra Mundial e o acirramento da bipolarização mundial, Guerra Fria, que estávamos comentando antes, a política de boa vizinhança norte-americana, a partir de alianças diplomáticas, influências culturais, trocas artísticas, ela foi abandonada, principalmente depois da Revolução Cubana, em 1959. E os Estados Unidos passaram a apoiar e estimular golpes militares na América Latina
para garantir seu controle político e econômico sobre a região e também para impedir o avanço do comunismo em nossa região. A partir da década de 60, as tensões sociais se tornaram mais visíveis em inúmeros países da América Latina. A ascensão de governos de esquerda, focos guerrilheiros, reivindicações por reformas políticas e sociais mais profundas foram visíveis em vários países latino-americanos. Mas os interesses norte-americanos e dos grandes capitais estavam sendo ameaçados e, por isso, esses grupos financiaram, em muitos casos incitaram, armaram, ajudaram a que golpes civis militares de cunho autoritário, ditatorial, violento, aliados a esse capital estrangeiro, fossem deflagrados. E vários países latino-americanos, entre os anos 60 e 80, vivenciaram ditaduras militares. E essa ação do que estamos falando, né, retratavam jornais sendo fechados, movimentos culturais censurados, milhares de pessoas presas. Em alguns países, por exemplo, usaram estádios de futebol para colocar ali os chamados subversivos, porque não havia lugar para tantos presos. Estamos falando de cidadãos torturados das piores e mais cruéis formas possíveis. Estamos falando de crianças sequestradas e até hoje desaparecidas, lamentadas pelas mães e avós da Praça de Maio na Argentina. Estamos falando de gente jogada viva dos aviões nos chamados voos da morte, corpos que nunca foram encontrados, mulheres violentadas. Enfim, estamos falando de um processo de condução de uma política onde a violência para calar a liberdade individual era uma marca das ditaduras que aconteceram em toda a América Latina. Apesar de toda a repressão e censura implementados pelos governos militares, ocorreram durante esse período, em vários países, várias formas de resistência. Desde guerrilhas urbanas até manifestações pacíficas, passeatas, ou como das mães da Praça de Maio, que eu falei agora há pouco, que com seus lenços amarrados nas cabeças e fotos de seus filhos e netos, silenciosamente passavam ao mundo ao recado: nós queremos nossos filhos e netos. Esse movimento silencioso causou muita pressão externa sobre a Argentina nos governos militares encerrados na década de 80. Até hoje, pessoas lutam para que esse passado doloroso não seja esquecido, que os culpados respondam pelos crimes cometidos e que, não mais, a ditadura volte a se repetir. Bem, aqui terminamos nosso encontro, onde falamos sobre a bipolarização no mundo, com as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, e falamos também do processo das ditaduras na América Latina. Nossa conversa vai continuar na próxima videoaula. Até lá!